Que alegria, né, poder estar aqui hoje. Que dia lindo que o Senhor fez para que possamos nos alegrar com Ele, nos regozijarmos na Sua presença e aprender mais um dia da Sua palavra. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais hoje, a hora que eu acordei, eu vi aquele templo lá fora, água caindo do céu. Falei, meu Deus, que bênção maravilhosa. E pensar que essa água caindo do céu resolve mais de 50% dos problemas respiratórios é uma alegria muito grande, né? Quantos aqui não ficou resfriado esse tempo? Quantos aqui não esteve com alguma enfermidade esse tempo? Para nós é muito difícil passar por esse tempo seco, né? Mas hoje eu me alegrei com o Senhor, não hoje, mas todos os dias. Mas hoje eu fiquei feliz ao acordar e ver a chuva caindo lá do céu. Como Deus é fiel e como Deus é bom para conosco. Amém? Amém? Gente, acorda. Estou vendo todo mundo sentadinho. Vamos levantar. Vamos fazer uma oração para animar o nosso dia, né? Para que o Senhor venha falar conosco com alegria. Amém? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és fiel para conosco. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção derramada sobre nós hoje, essa chuvinha tão abençoada, esse clima fresco, Senhor. Te agradecemos por poder acordar e ter a oportunidade, mais uma vez, de estar na sua casa, papai, poder engrandecer o Teu nome, poder, Senhor, nos prostrar diante de Ti, nos derramar diante do Senhor e aprender mais da Sua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz e que ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que ela tem que fazer nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar ao coração de cada irmão, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que precisa ser trazido, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um. Não sou eu que estou aqui, porque não é de mim, Senhor, que eles estão fazendo, é do Senhor. Então, o Teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar, que o Teu que esteja passeando no nosso meio, tocando em cada vida, tirando todo pensamento contrário, todo pensamento que está em outros lugares, que caia por terra em nome de Jesus, mas que o entendimento deles estejam aberto para ouvir a Tua voz, papai, que eles estejam atentos à voz do Espírito Santo, que eles não olhem para mim aqui na frente, que eu não sou nada mais, Pai, uma serva Sua que se colocou aqui para que o Senhor dê a direção e que o Senhor me usa como instrumento Seu, mas que os ouvidos deles estejam atentos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, porque o Senhor, que o Senhor tem uma palavra para cada um aqui, Senhor. E eu te agradeço pela vida de cada um, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor derrame sobre eles chuva de bênçãos, que o Senhor ministre no coração deles também a sua vontade, Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, eu não pude estar aqui, acho que foi no sábado. Eu não pude estar aqui. Mas no domingo, na hora do almoço, eu fui ouvir a pregação da Cíntia. Foi a Cíntia que pregou. E eu fui ouvir, que eu gosto de ouvir as pregações quando eu não venho. E ali no meu quarto, ouvindo a pregação dela, e bem no final da pregação dela, ela colocou um vídeo. E naquele vídeo mostrava Naamã tirando as suas vestes e entrando no rio para ser limpo. E ali Deus tocou muito no meu coração, falou muito comigo.
a partir do versículo 7, só para adiantar um pouco. Aliás, do 8, vamos do 8 ao 14 agora. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ali novamente nesse pedaço, Naamã fica indignado, né? Porque ele esperava que o profeta Eliseu, que foi quem a menina indicou, fosse até ele, nossa, um homem do Senhor, um homem valoroso, respeitoso, né? General de um exército tão grande, né? Livrou a Síria, né, dos seus inimigos. Ele vai vir até mim, vai passar a mão pelas minhas feridas e vai me curar. Mas não foi assim. E não é assim com a gente, né? Nós não temos que esperar alguém vir orar pela gente, né, para que as nossas feridas sejam curadas. Nós não temos que esperar um profeta vir até o Senhor, vir até nós e falar o que Deus tem para nós. Deus fala conosco, né, em sonhos. Deus fala através da palavra. Deus fala quando nós estamos dirigindo. Deus fala quando nós estamos lavando uma louça. Deus fala, né? Mas ali o Naamã ficou indignado com o profeta. E ele achava também, até se falou assim: nossa, será os rios da minha cidade não é melhor do que os rios de Israel? Até usa, né, assim: nossa, por que eu não posso mergulhar lá, que eu tenho que vir mergulhar aqui? Olha o orgulho, a soberba de Naamã falando mais alto, né? Entendeu? A sua indignação. E novamente Deus usa quem? Os servos de Naamã para falar com ele, para que Naamã repense tudo que o profeta tinha falado para ele, para que ele pelo menos tente ali, né, mergulhar. Não custava nada, ele já estava ali mesmo. O que custava mergulhar e obedecer a palavra? Não custava nada, né? Que ali a palavra já estava lançada, o profeta já tinha lançado a palavra, só bastava ele cumprir com a palavra, né? Aí o que mais me tocou no vídeo que ela passou no dia foi que quando Naamã, ele está descendo, ele tem que descer. Às vezes nós temos que descer, como o Júlio pregou um dia aqui, que nós temos que descer para que o Senhor faça a obra na nossa vida. E Naamã teve que descer também. Naamã desceu. E para Naamã mergulhar naquele rio, ele teve que tirar as vestes. Ele teve que tirar a armadura dele. Ele teve que mostrar a sua nudez. Olha que Deus pediu para ele. Imagina Naamã, rei do exército, um grande exército, ter que na frente de todos que estavam ali com ele, que foram com ele naquele momento, ter que tirar as suas vestes e mostrar as feridas, mostrar a lepra, né?
E aquilo eu falei assim, meu Senhor, o que eu tenho que tirar de mim? O que eu tenho que tirar e mostrar para o Senhor, né? Qual que é a armadura que está dentro de mim, que é necessário ser tirada para que o Senhor entre com cura no meu coração, né? Quantos de nós, eu fico imaginando, não temos uma armadura igual de Naamã? Quantos de nós, às vezes, mesmo servindo a Deus, mesmo estando aqui na frente, mesmo sendo grande diante dos homens lá fora, tem uma armadura escondida ali e não tira por nada? Quantos têm um orgulho dentro de si, né? E não se abaixa por nada, nem diante da palavra de Deus, nem diante da vontade de Deus. Porque Naamã ele não queria, né? Mas ali Deus falou com ele, tira a sua armadura e mergulha. Tira aquilo que está dentro de você, escondendo, para que você verdadeiramente busque a mim. Se mostra. Não precisa mostrar para o homem, mas se mostra para mim. Deus queria dizer, se mostra para mim, se mostra para Deus qual que é a tua dificuldade. Se mostra para Deus qual que é a armadura que você não quer tirar. Se mostra para Deus qual que é as vestiduras que está em você que tem que ser tirada. Mostra a sua nudez para Deus. Mostra o seu eu. Sabe? Todos nós temos um eu. Às vezes eu tenho um eu de um orgulho, né, de alguma coisa, de não perdoar alguém. Às vezes eu não quero me rebaixar para ninguém. Às vezes é um mimimi meu, sabe? E tantas coisas nós temos que às vezes nos deixar Deus enxergar lá dentro, porque Deus já enxerga, né? Ele fala que Ele esquadrinha o nosso coração. Mas quando Deus espera que nós tiramos as nossas vestiduras, a nossa armadura, e se prostra realmente diante dEle ali, fala, Senhor, eis-me aqui, tira de mim, né? Olha para dentro de mim realmente, me faz limpo, purificado. Porque Ele fez ali Naamã, foi ficando limpo e purificado. E fala que a sua pele ficou como uma pele de menino. Como uma pele de bebê, eu imagino, né? Ele ficou totalmente limpo, né? E ali Deus começou a obra na vida de Naamã. Porque lá acho que é lá em, deixa eu ver. Lá em 18, no 5:18 fala assim, nisso, perdoe o Senhor o teu servo. Aqui Naamã está pedindo perdão para Deus já. Nisso, perdoa o Senhor o teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimão para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele te disse, vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Creio que ali Deus começou a obra em Naamã, e Naamã se arrependeu dos seus pecados. Naamã, através da obediência a Deus, de se ficar limpo e purificado, ele pediu perdão pelos seus pecados, ele pediu perdão para Deus, tudo que ele tinha feito. E eu creio que ali ele passou a servir a Deus com todo o seu coração, porque ele se arrependeu. Houve o arrependimento verdadeiramente do coração dele, porque ele viu o agir de Deus na vida dele. Mas primeiro ele teve que se prostrar e tirar toda a capa, toda a armadura, toda a vestidura que encobria a lepra dele e se mostrar. Amém? E isso também me leva, que é o que Deus fala conosco lá em 1 Pedro 2, que é uma passagem que o pastor fala que a gente deve sempre estar meditando nela antes da Santa Ceia. E domingo é Santa Ceia. E essa palavra sempre toca muito no meu coração. E eu creio que Naamã também teve que colocar essa palavra em prática. Em 2 Pedro 2, do 1 ao 4, do 1 ao 5. Deixando, pois, toda malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sei que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual,
e sacerdote santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui que está falando, que eu gravei umas palavrinhas. Deixando. O que Naamã teve que deixar? O orgulho e a soberba, né? E teve que fazer o quê? Obedecer, né? Ele teve que desejar a cura dele. Depois teve que, no segundo fala assim, desejar afetuosamente. Ele teve que desejar a cura dele, verdadeiramente, né? E depois ele provou a benignidade de Deus. Ele provou a bondade de Deus e o amor de Deus para com cada um de nós, né? E Deus, através disso, tem grandes propósitos para cada um de nós. Então, é o que eu falo para vocês. Naamã ali, ele deixou algumas coisas, ele desejou a cura dele e ele provou da benignidade de Deus, né? É o que Deus tem para todos nós. E eu li uma passagem também, fazendo meu devocional, eu quero deixar para os irmãos. É Jó 36, 10 e 11. Deixa eu achar Jó aqui. Aqui em Jó 36, 10 e 11 fala assim: e ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticam. E se obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a eles reservado. Eu achei tremenda essa passagem, que fala que se houver arrependimento da nossa parte e que se a gente servir a Deus, nós vamos experimentar dias de felicidades, dias de paz. Não é lá no céu, não, é aqui na terra mesmo, tá? Não é lá quando Jesus voltar, é hoje. Só que a decisão é nossa, é o deixar, desejar e provar e ver de que o Senhor é bom para com todos. Amém? É o que Deus falou comigo. Amém? Passa a palavra para o Salvador. Pode continuar, não pode? Hã? Bom, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dividir as classes, né, agora. E, se possível, quem está tão distante aí, se quiser sentar aqui mais à frente. Bom, a paz do Senhor a todos, né? Um bom dia. Que bom, né, que esse dia é um dia, além do dia maravilhoso que tem que ser todos os nossos dias, né? Hoje está bem mais maravilhoso, né? Essa umidade do ar assim, só isso daí já é uma grande bênção, né? Para esses dias que nós estamos vivendo. Mas
o nosso estudo de hoje, que nós iríamos começar, e que provavelmente vamos começar na próxima semana, nós iríamos falar iniciar, né, um estudo sobre arrependimento. E ontem eu comecei, né, o pastor passou para nós que nós estamos, acho que é do Conselho Apostólico Brasileiro, se não me engano, né, que esse ano será um ano de arrependimento. Então nós iríamos iniciar um estudo sobre arrependimento, e vamos fazer isso. Só que eu comecei a estudar ontem sobre essa palavra arrependimento, e vieram assim muitas dúvidas sobre isso, muitas mesmo. Então eu achei melhor a gente tirar essas dúvidas, e para depois a gente não abrir a boca em nada aqui que possa trazer algum tipo de dúvida, né, para os irmãos. Só para se ter uma ideia, a palavra arrependimento, ela aparece, se não me engano, 111 vezes na Bíblia. E um pouco mais da metade ela aparece no Novo Testamento, né? 60 e poucas vezes no Novo Testamento e 50 e poucas vezes e 46 vezes no Velho Testamento, e o resto no Novo Testamento. E é interessante, né, depois de quando você começa a estudar assim mais profundamente uma determinada palavra, um determinado assunto, e aí essa palavra de arrependimento, 28 vezes do Velho Testamento é Deus que se arrependeu. Né? Mas Deus se arrependeu? Então, aí só por isso já dá para a gente ver que é um negócio meio complicado, né? Então nós vamos deixar isso aí para começar a próxima aula. Aí o pastor Marcos vai estudar profundamente isso aí. Eu vou dar uma ajuda nele, né? E ele começa. Se não for o pastor Marcos, vai ser o De Paulo, né? Aqui, e outra, a próxima semana eu vou viajar, né, que vai ter feriado aí, já está marcado há muito tempo, então infelizmente eu não vou poder estar aqui, viu, pastor Marcos? Tá bom? Aí a gente vai distribuir, né? Pastor Marcos, De Paula, vocês viram? A Sanderlene já está bem apta para isso. Bom, mas aí, isso aí aconteceu, né, essa decisão em torno de 11h30 da noite. E aí eu falei, amanhã cedo, eu levanto bem cedo e a gente vai começar uma outra coisa. Mas eu já vinha pensando em algo, né? Esse algo que eu vinha pensando é não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Não pensando em coisas, vamos dizer, materiais, né? Mas nas coisas espirituais. E para, às vezes, confirmar isso que eu estava pensando, né, de falar, hoje de manhã, um pouco mais de 5h30, levantei, né? Eu falei, bom, agora deixa eu começar, né, aquilo que eu pensei. Quando eu saio lá na varanda, a varanda estava cheia de sangue, né? Cheia de sangue. E aí, vou ver a causa daquele sangue. Uma cachorrinha nossa lá, uma das 7 que tem hoje, está saindo muito sangue no nariz dela. Já tinha. Aí veio o pensamento, né? Não deixe para amanhã o que eu posso fazer hoje. Agora eu tenho que levar a cachorro no veterinário, tenho que limpar essa varanda.
Aí eu chamei a Iris, aí começa tudo aquele processo, né? E o coração vai ficando cada vez mais apertado, que eu tenho que preparar para a escola dominical, né? Então, de qualquer maneira, isso daí para mim já foi um grande exemplo, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E tem um pregador aí que fala assim, que não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, nem que seja por 1 hora. Não deixe para depois, nem que se for 1 hora você precisar adiar aquilo que você pode fazer agora. Mas por que eu tive pensando muito sobre esse assunto, né, de deixar para depois as coisas? Desde que aconteceu o falecimento da nossa irmã Paula, né, a tia Paulinha, por ter sido uma coisa assim tão rápida, né, uma coisa que começou, vamos dizer, a gente ficou sabendo do problema dela, e aí começa aquele processo de oração, e a coisa aconteceu e ela nos deixou num tempo muito rápido, né? E aí você começa a pensar na nossa vida, né? A gente começa a pensar. Tem aquele texto que eu até marquei aqui, né, lá em Lucas 12:20, que aí Deus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, né? Esta noite te pedirão a tua alma. Aí você fica pensando, né? Como que está o meu caminhar com o Senhor, né? Das coisas que eu tenho que fazer, sendo que Ele é o dono da nossa vida, do nosso tempo. E parece que a gente vai levando a vida de uma maneira que você pode, deixa isso para amanhã, vamos deixar para depois eu resolvo. A palavra que foi ouvida, que foi ensinada, é uma palavra que tocou meu coração, mas muitas vezes isso daí ainda não está na hora para eu tomar essa decisão, essa atitude. E então é por isso que eu fiquei pensando muito esses dias nesse assunto. Mas o que mais me levou assim para pensar muito sobre isso foi uma irmã, né, que já esteve presente na nossa igreja por muito tempo, e depois ela deixou de vir à igreja, e esses dias atrás ela estava falando com a minha esposa que ela não vem mais na igreja porque ela tem um sentimento em relação a um irmão da igreja, que ela não consegue perdoar aquilo que ele falou, né? Ela não consegue perdoar aquilo que um dia ela falou, que essa pessoa falou, não foi nem exatamente para ela, foi em relação a um familiar dela, né? Então isso me deixa pensando assim, quanto tempo que essa irmã e a família estiveram dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, né? Vendo tudo aquilo que o Senhor tem de ensinamento em relação a relacionamentos. Eu sempre que eu posso falar de relacionamento, eu procuro falar de relacionamento, porque eu acho que essa é a área mais difícil de todos nós, né? É a área mais difícil de você enfrentar em relação a relacionamentos, né? Se é difícil o relacionamento, às vezes, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, nossos filhos, nosso marido, né? Entre os cônjuges.
quanto mais com pessoas de fora. E então eu fico imaginando como que nós somos nessa parte em relação àquilo que nós devemos fazer na palavra do Senhor e nós deixamos para depois. Como que fica vamos dizer assim, uma vida de uma família? Por que eu falo vida de uma família? Porque, vamos dizer, é o pai e a mãe, né? É a mãe e o pai de uma família, são aqueles que têm que conduzir a família, que têm essa grande responsabilidade, mas eles optam por não estarem na igreja, porque um dia teve um problema com um irmão que está lá naquela igreja. Então, são coisas muito assim, profundas em relação à responsabilidade espiritual dessas pessoas, que a gente dói no nosso coração, né? Quando eu ouvi aquilo, doeu muito no coração, pensando nesse sentido. De talvez todos esses anos que eles estiveram presentes. Né? Será que todos esses anos não foram suficientes para mudar o pensamento em relação a esse tipo de relacionamento? Quanto tempo que nós vamos precisar estar aqui ouvindo e sofrendo provações em relação a isso para que nós para que a gente possa aprender? Né? E aí parece que a nossa vida, ela fica assim, vir aqui, ouvir a palavra, é muito bom, maravilhoso. Esse novo trabalho que eu estou é muito desgastante. Ele é muito desgastante não pelo trabalho em si, mas pelo controle que você tem que ter em mais lá de 100 e tantos funcionários, né, que a gente tem que trabalhar o relacionamento deles. Tem que trabalhar o relacionamento deles. É coisas que nunca eu, vamos dizer assim, passei, né, com esse volume de gente, essa quantidade de gente. Mas toda vez que eu venho aqui, todo culto parece que é um reforço que vem na alma da gente, fala, não, agora, ó, essa semana, né, ó, isso que o pastor falou, tudo que parece que você ouve aqui, se transmite no teu relacionamento, no teu modo de conduzir os problemas, de conduzir as pessoas. Então, isso, vamos dizer, é um remédio a cada dia. E se eu não vier buscar esse remédio, as coisas vão ficando naturais para mim. Né? As coisas, tudo que a gente fala aqui, o mundo, né? As coisas do mundo, parece que o mundo é um monte de coisa errada, né? Mas não é, o mundo que a gente fala é esse dia a dia dos pensamentos naturais que todo mundo pensa. Não é? O mundo é isso. Tá? A palavra, se você vê lá em Eclesiastes, Deus, ele abençoa tanto o bom como o ruim. Né? Ele faz prosperar o bom e faz prosperar o ruim. Ele olha todos da mesma maneira. Tá certo? Está escrito isso.
E então, o mundo é esse daí. Agora, o que não é do mundo? É o pensamento cristão. É o pensamento cristão, é aquilo que a gente tem que tomar decisões, atitudes que vão contra esses pensamentos naturais. E um pouco disso que eu pensei em relação principalmente a essa decisão dessa família, né, é em relação a isso. Quanto tempo será que a gente tem para ficar, vamos dizer assim, brigando com as coisas de Deus? Ou melhor, às vezes brincando com as coisas de Deus. Porque se nós estamos aqui para pensar só nas coisas que a gente vem aqui para receber alimento, não é? O alimento espiritual. Mas tem muito alimento espiritual que ele é muito amargo. Né? O caso de Naamã aqui, que foi falado, né? Não, ó, são decisões amargas. Eu nunca tinha pensado, né, tantas coisas que já ouvi sobre esse texto, mas nunca tinha pensado de você expor a sua nudez, né? Eu nunca tinha pensado que talvez ele tenha tido que tirar a roupa na frente de todo mundo, daquilo que ele se escondia, para atender uma palavra de Deus. Porque o profeta falou, foi aquilo que Deus falou para o profeta. Né? E agora ele tem lá que, para descer ao rio, podia ser que o rio estava sujo, mas se ele tivesse que descer de roupa, pelo menos ele foi lá e se molhou, né? Mas para ele se despir, mostrar tudo que a lepra era. Né? E muitas vezes nós temos que nos despir de convicções que nós temos na nossa cabeça de que as coisas são desse jeito. O mundo pensa desse jeito. As atitudes, as ações que as pessoas fazem diante dessas situações são assim. E eu tenho que fazer assim também. E você não sabe a luta que é, né? Por exemplo, como eu falei do meu trabalho, né? Nesse sentido também. Porque são ocorrências diárias, né? De manhã, de tarde e de noite, porque de noite eu também recebo telefonema falando, ó, sabe aquele problema? Fulano falou assim, 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 assim. E aí você tem que tomar atitudes que vão, né, de acordo com a palavra do Senhor. Não é? E não é fácil. De repente você toma a atitude errada. De repente você esquece que você tem que consultar, né, aquilo que o Senhor tem falado contigo antes de tomar essas atitudes, antes de falar alguma coisa. Tá? Bom, eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra do Senhor lá em Eclesiastes. Nove. Nove e 10.
Então a palavra do Senhor diz assim: tudo o que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo o que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, esse tudo que vier à nossa mão é aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus também, né? Além de ser, vamos dizer, a nossa parte material também, né? Que a gente tem, cada um aqui tem sua profissão. Então, dentro daquilo que você faz, você tem que fazer de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É engraçado que, quando eu me formei, há 30 anos, não lembro, 84, já faz quase 30 anos, né? 27. Ah, então tá. Eu não tinha feito essa conta direito. 37, bom. Eu achei que era 27. Bom, então eu formei, né, fiz engenharia lá em Uberlândia. E aí nós viemos para Votuporanga. Aí meu irmão tinha começado a fazer engenharia também, tinha parado, não gostou e ia seguir os caminhos do pai, né? Mexer com gado, essas coisas, terra. E aí nós viemos, eu formei, vim para Votuporanga. E então eu acredito que a partir do momento que eu fiz engenharia, Deus já tinha um propósito para mim como engenheiro, né? E aí nós viemos, eu voltei para Votuporanga e meu pai, para, vamos dizer, colocar o meu irmão e eu, ele montou uma loja de material de construção para nós. Tá? Então nós tivemos, os mais antigos aqui devem lembrar, acho que não tem nenhum dessa tempo, a Central Materiais para Construção, né? Era uma loja ali na Rua Amazonas, um lugar muito bom, e na época ele comprou o prédio, né? Para montar a loja ele comprou o prédio, comprou um prédio no fundo, comprou uma loja já em andamento, uma loja que era do Dr. Jonas Pires Correia, chamava Davanço. E então ficou aquela loja completa, comprou caminhão, comprou tudo, né? Montou aquele na época, quase 20 funcionários. E aquele engenheiro que era engenheiro não sabia nem o que era uma duplicata. Tá? E foi trabalhar com uma loja de material de construção. Então, o que aconteceu? A gente não tinha experiência nenhuma de comércio. Nunca tivemos comércio. E aquilo lá só deu trabalho para a gente. E a gente começou aquela loja e aí depois você vê que aquilo é muito difícil. Então aí, junto com a loja, nós arrumamos, vamos construir, mexer com laje, que laje é muito bom, dá bastante dinheiro também. Então a loja, aí montamos uma indústria de laje, essas lajes que vende para cá, né? E aí a loja não dava dinheiro. A laje dava um pouquinho, né? Porque a gente tirava da loja e punha lá na laje. Aí depois a gente começou, na época, furar poço. Então fomos montar, junto com a laje, um negócio de furar poço. Fomos gastar dinheiro com os equipamentos, né? Aí depois isso daí também não deu muito certo. Aí a gente foi fazer chassis de carreta.
Um tio meu quase estava quebrando, começou uma fábrica de carreta de madeira, mas precisava o chassi. Aí, não, vamos fazer o chassi. E a loja não ia bem. Né? Por quê? A gente tirava da loja e punha lá na... E aí depois aquilo lá não deu certo, porque meu tio quebrou, a gente só fazia as coisas para ele. Então, bom, aí nós vamos fabricar vitrô. Pusemos uma fábrica de vitrô para vender na loja. E as coisas foram, né? Não deu certo a sociedade minha com meu irmão, separamos. Eu vendi a loja. Ah, tem outra coisa. Aí nós fomos... A loja vendia tinta, mas precisava ter uma loja especializada em tinta. E nós abrimos aquela, até pouco tempo existia Disque Tintas. Né? Quem abriu a Disque Tinta fui eu e meu irmão. Né? Aí, bom, então o que quer dizer? O que eu estou falando com isso? Que a gente não fez tudo que vier à mão fazer bem feito de todo o teu coração. Né? Não fez. Então não dá certo. Quando a gente vendeu, separou a sociedade, vendeu a loja, aí eu fui, né, depois de 10 anos, eu fui ser engenheiro. Aí começou a dar certo as coisas. Tá certo? Então, tudo que vier à nossa mão, nós temos que pegar aquilo com garra, né, com amor, dedicar aquilo, sermos... tentar ser o melhor possível diante do Senhor naquilo que nós fazemos. E isso inclui a nossa vida espiritual. Né? Inclui a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar para depois, né, o tempo levar para a gente aprender as coisas do Senhor e começar a tomar atitudes que vão de encontro. Né? Porque a nossa vida, eu estou brincando negócio de tempo, né? Até pouco tempo atrás eu nunca liguei para ver, nunca liguei para o tempo. Né? Eu achava que eu era novo, mas agora eu já tenho 62 anos. Você já está correndo atrás de mim, não está? Hã? Mas eu não comprei o cartão até hoje, não arrumei aquele cartão de vergonha ainda. Já passou 2, ó. Aí, ó. Passa muito rápido, né? E a palavra do Senhor diz, abre, coloca para nós Salmo 90. Salmo 95. E o 6. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Né? O 5 e o 6. Então, pode abrir o Salmo 103 também, 15 e 16, fala mais ou menos.
Salmo 103, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não mais se conhece. Bom, então, é isso que eu queria passar nessa manhã, né? Eu quero deixar bem claro aqui também que nós não estamos trazendo aqui uma pregação. Isso aqui é uma escola bíblica dominical, tá? Então, qualquer um de vocês até gostaria da participação, né, em relação a esse sentido. Tenho certeza que muitos de vocês têm algo para dizer também. Amém? Você quer? Cadê o outro microfone para a gente? Né? Alô. Chegou um momento que isso ficou tão forte, tão pesado para mim, que eu decidi que eu não queria mais ministrar enquanto eu não conseguisse resolver esse conflito, essa coisa de tempo. E só que eu resolvi isso comigo mesmo e não falei para ninguém. E aí o pastor Marcos me convidou para ministrar naquela semana. Eu não lembro se já era de quarta ou ainda era de terça-feira lá na Rua Amazonas. E eu falei para ele que eu não poderia. Acho que foi a única vez que eu falei não para ele. Mas aí eu fui no culto naquela noite. E aí eu vi ele ministrando lá, mas ele não estava legal. Eu não sei se ele estava muito mal da gripe, resfriado. E ele levou lá uma palavra, mas eu percebi que ele não estava bem. E aquilo, eu me arrependi amargamente de ter falado não para ele. Mas o conflito era muito grande comigo. E aí eu falei para ele que eu queria ficar um tempo, que ele não me convidasse, que eu precisava organizar algumas coisas, eu precisava arrumar um tempo. E é muito perigoso isso. A gente falar para Deus, a gente falar que não tem tempo para as coisas de Deus. Porque aí eu fiquei. Ele falou, tudo bem, mas não é assim. Não é assim, né? Tá, mas tudo bem, fica no teu tempo aí. E aí, cada vez que eu falava que eu queria me dedicar, aparecia mais coisa do meu trabalho. E aí chegou uma proposta de uma coisa astronômica, e eu me assustei com aquilo. Chamei o pastor Veronese para dar uma olhada junto comigo lá. Falei, vê se isso aqui é de Deus, porque eu não estou preparado para tudo isso. E aí aproveitei e falei para ele, olha, eu não sei se o pastor Marcos comentou alguma coisa, mas eu estou assim, 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 agora me aparece mais isso daqui. Aí ele falou, olha, aí ele falou lá no Salmo 37:5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas fica em paz, fica no teu tempo aí, quando você achar que deve voltar, você volta. Isso ficou na minha cabeça, né? Entrega, confia, entrega, confia. Só que eu não conseguia achar esse tempo. Eu chegava em casa sempre esgotado, cansado. Cada dia mais uma coisa nova na cabeça para resolver. Mas eu falei, bom, se eu tenho que confiar e entregar, Senhor, então está nas tuas mãos. Eu não consigo achar esse tempo, o Senhor vai achar esse tempo para mim. E ele achou, irmãos. Deus começou a me acordar 2 da manhã, 3 da manhã. Depois que dormia aquele sono pesado, então eu acordava. 3:30, 4.
E daí um tempo eu falei para o pastor Marcos que eu queria voltar. E de lá para cá, tudo que eu tenho entregue aqui, Deus entregou para mim entre 2 e 5 horas da manhã. Às vezes foi 15 minutos, às vezes foi meia hora, às vezes foi 1 hora, que eu passei acordado ali na madrugada. Porque assim, comigo funciona assim, Deus me dá uma palavra, um texto bíblico, aí eu começo a meditar naquilo. Eu nunca vou buscar, aí eu preciso pregar, eu não tenho que pregar, eu vou buscar. Não, sempre tem uma palavra que eu estou meditando nela. E aí, Deus começa a me dar algumas coisas, e sempre nesse horário. Aí acorda 2 da manhã, 3, 4, e começo a meditar naquela palavra, e Deus tem acrescentado algumas coisas, e pela misericórdia dele, a gente tem entregue aqui isso que ele tem entregue a mim nesses horários. Então assim, ele achou um tempo para mim. E algumas vezes que eu teimei, falei, não, senhor, hoje não, hoje eu quero dormir. Não dá certo, irmãos, não adianta. Não dorme. Se não pegar lá, eu pego meu celular, meu bloquinho de notas lá, vou escrevendo o que ele falou. Aí daí a pouco começa o sono, tal, aí dorme naturalmente, mas aquilo que ele tinha para entregar está escrito lá. Embora eu já não tenha mais trazido aqui para ler, mas assim, ele fala, eu escrevo e fica gravado. Amém? É só esse testemunho. Eu tenho guardado no meu coração essa palavra. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. Alô? Olha, tenham liberdade, tá, de falar, por favor. Ricardo. Bom, então, o que mais me preocupa de tudo, né? A gente dá alguns exemplos do dia a dia, da vida minha, tenho certeza de que cada um de nós, né, a gente tem as nossas lutas diárias, todo mundo quer melhorar de vida, né? Mas talvez a gente está pegando as coisas, fazendo mal feito, fazendo várias coisas, todas elas mal feitas, né? Pega uma, né, e faz de todo o teu coração. Agora, dentro da casa do Senhor, né, dentro de você, aquilo que você tem que fazer, né, para o Senhor, toma decisão. Né, toma essa decisão na sua vida, né, de não deixar para depois. Eu fico imaginando essa família que eu citei aqui, como que pode, né, ter um sentimento tão grande no coração que uma palavra de uma pessoa tira Deus da vida dela, da família, né? Como que nós podemos trocar uma vida com o Senhor por causa de uma palavra de alguém? Oi? Sim.
Sim. Não, não, eu, não, eu sei, irmã. Agora, o que eu estou, às vezes, tentando passar é o seguinte: é, é o deixar para amanhã, né? Talvez, talvez a pessoa, ela pode sentir no coração, ela sabe o erro, ela sabe o que Jesus pensa, o que Deus quer dela, né? E ela pode falar, não, mas isso aí vai passar, o tempo vai consertar essa situação. Isso nunca vai acontecer, né? O que conserta a situação é a decisão que a gente tem que tomar, né? É essa decisão que nós temos que tomar dia a dia daquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor. Eu sei que, em termos assim, de maturidade, que nós precisamos dessa maturidade. Aqui, ó, o que eu queria encerrar essa aula, esse dia aqui, né? Falando de 1 Pedro, que é o que a Sanderlene falou aqui, né? De 2:9 até o 4:19, tá? Eu queria até às vezes ler isso daqui tudo com vocês. E aqui nisso ele começa falando sobre maturidade, né? Que nós precisamos ter essa maturidade, mas só que a gente não tem tanto tempo para ter isso, gente. Quando que eu vou, sim, ser genuíno na presença de Deus? De falar assim, ô Senhor, ó, é isso que o Senhor quer, é isso que eu decido fazer. Porque nós vamos perdendo tempo. Né? Em vez da gente estar vivendo uma vida muito diferente na presença do Senhor, nós estamos aí lutando com coisinhas pequenas que nós já aprendemos e deveríamos ter esquecido já, porque isso daí já é coisa passada. E aí nós estamos sofrendo, porque enquanto a gente não ter esse coração limpo diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai estar colocando mais provas para você, e você está sofrendo, está aprendendo, está sofrendo, só que não está tirando, não está limpando o teu coração, né? E aí a palavra do Senhor, ela fala, né, que o Senhor tem prazer quando Ele vai corrigir o filho que ama. E essa correção, às vezes, é muito dolorida e você não precisava estar sendo corrigido mais. Tá? E a gente está no processo, que a Alina está falando, nós estamos num processo de santificação. Nós estamos crescendo, mas muitas vezes tem uma determinada disciplina ali que a gente não está conseguindo. Nós vamos ter que ficar enroscado nela até a gente tomar decisão. E eu vejo que esse aprendizado que nós precisamos, muitas vezes é em função de decisão nossa, né? É em função da gente tomar a posição diante do Senhor, da vontade dele.
Mas nós somos o quê? Nós somos amarrados, vamos dizer, no mundo. O mundo que eu já falei, né? O mundo dos pensamentos, que a gente acha que as coisas são corretas daquele jeito que o mundo pensa. A irmã queria falar, deixa eu levar. Amém. Bom, nós já estamos terminando, então eu gostaria de deixar uma lição para vocês, né? Essa lição é ler primeiro a Pedro, pode ser o 2, capítulos 2, 3 e 4. Mas eu gostaria que você lesse assim, né, com toda a dedicação ao Senhor, isso daí. Analisando cada versículo, o que isso daí faz parte da sua vida, né? Como que você está tratando cada um deles, cada versículo. E eu tenho certeza que você já tem bagagem, né? Você já tem um suporte, entendimento em cada um deles para você tomar uma decisão na sua vida que, se você não está fazendo ainda, você tem oportunidade de fazer, né? Você tem oportunidade de fazer. E você vai ver o tanto que vai ser melhor para você em todos os sentidos.
o tanto que isso vai transformar o seu eu interior, né, em paz. Porque quando você está de acordo com os caminhos do Senhor, com certeza você vai ter uma paz muito grande no coração. Tá? Amém? A 1 Pedro, o capítulo 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. É o que a Sanderlene começou a ler hoje. 2, né? Oi. Eu acredito que seja em torno de 2 meses, né? Ou menos. 1 mês. 40 dias. Não sei. Não. Aham. Não sei. Amém. Então vamos ficar de pé. Então tá, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por mais esse momento, por mais as palavras que foram ouvidas aqui nessa manhã, começando pelo que nós ouvimos sobre Naamã, Senhor, que isso possa ser uma realidade na nossa vida, que nós possamos entender que talvez existam Naamãs dentro de cada um de nós e são coisas que diante de Ti, Senhor, nós não podemos deixar para amanhã para resolver, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar a cada momento, a cada situação, Senhor, qual é a Tua vontade e que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração que o Senhor já deu um caminho, já deu uma saída, já deu uma palavra para que aquilo fosse resolvido, Senhor. Que o Senhor possa ampliar a nossa visão em relação à Tua vontade, Senhor, e que nós possamos pegar esse caminho, né? Porque esse é o caminho correto. A Tua palavra diz que para o homem, talvez ele pegue um caminho que acha que é o certo, mas no final aquele caminho é caminho de morte. E o Senhor possa estar nos mostrando sempre o caminho certo e que nosso coração tome a decisão pelo caminho certo, Senhor, não pelo caminho que nós achamos que é certo. O Senhor tem o caminho certo. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.